A Bela Adormecida é o 16º filme de longa-metragem lançado pela Disney e o último conto de fada com princesa adaptado com a direção do próprio Walt Disney em pessoa. E depois da Princesa Aurora, a próxima princesa a receber o seu próprio filme foi só em 1989 com A Pequena Sereia. E em A Bela Adormecida, a história narra o destino cruel que terá a princesa por culpa de seus pais que não convidaram a Malévola para o seu batizado. Eu sei que isso não é motivo para estragar a vida de alguém, mas a gata ficou realmente muito ofendida, viu? Com personagens cativantes e uma trilha sonora emocionante e cenas deslumbrantes de animação, A Bela Adormecida é uma história temporal que encanta e emociona pessoas de todas as idades. E como vocês já sabem, pelo menos uma vez por semana eu vou trazer aqui um clássico que eu faço questão que todos vocês conheçam e caso já conheçam, que vocês relembrem comigo, porque a nostalgia tá aí, eu amo demais. Então, bora conhecer ou relembrar o clássico A Bela Adormecida. Uma das produções mais extensas do estúdio até então, A Bela Adormecida chegou aos cinemas em 1959, tendo sofrido 2 adiamentos, já que inicialmente seria lançada em fevereiro de 1957 e depois no Natal do mesmo ano, de 57 ainda. E mais atrasos na produção aconteceram jogando o filme para o Natal de 58, até que enfim estreou em janeiro de 59. E por ser um clássico amado e tão conhecido, você acha que provavelmente foi um mega lançamento, né? Foi nada, gente. O filme foi um completo desastre, foi um completo flop e deu prejuízo, já que custou 6 milhões para ser produzido, uma das produções mais caras do estúdio até então, e não chegou a ganhar nem 5 milhões de bilheteria, ou seja, o filme não chegou nem a se pagar. Por isso, o próximo filme de princesa bem elaborado foi lançado só muitos anos depois, em 1989, como eu comentei, com A Pequena Sereia. No entanto, com o passar dos anos e com os relançamentos, inclusive para VHS na década de 80, aí sim o filme alcançou o patamar de clássico. Se tornou um dos mais rentáveis da Disney, além de um dos mais populares até a época. Ou seja, no lançamento não deu dinheiro nenhum, mas no relançamento, meu amor, encheu a Disney de doleta. Então bora entender que clássico é esse que se tornou tão inesquecível? Bora! E o filme começa como a maioria dos clássicos da Disney costumavam começar, com um livro de histórias ali, um livro de conto de fadas se abrindo. Toda princesa tem um livro diferente, inclusive eu acho que o meu preferido é o da Branca de Neve, que ele é branco com os detalhes dourados. Já o da Bela Adormecida, como vocês estão vendo, ele é dourado, cheio de pedraria assim. E é esse o livro que abre para nos contar a história. O narrador nos conta então que o rei Estevão e sua esposa queriam há muito, desejavam há muito ter um filho. E finalmente eles conseguiram. Chegou ao reino a princesa Aurora. E para comemorar o nascimento da gatinha, além de já juntar e fazer o batismo, eles deram uma enorme festa. E nós temos então uma cena com uma grande abertura com todos os aldeões ali caminhando em direção ao palácio. E gente, eu vou falar uma coisa para vocês, na época ficou todo mundo encantadíssimo com isso, porque não costumava se fazer filme desse tipo, nem filme filmado mesmo, ou seja, uma animação com essa grandiosidade deixou todo mundo perplexo e de fato provou porque até então essa tinha sido uma das produções mais caras da Disney. O Walt Disney queria realmente passar um ar de grandeza nela, sabe? E ele conseguiu. E essa música que toca enquanto eles caminham, na real, as músicas usadas durante todo o filme, elas são as músicas tiradas do balé de Tchaikovsky. Por quê? Tchaikovsky escreveu um balé para a Bela Adormecida e compôs as músicas e tal. E o Walt Disney era muito fã, então ele tinha essa vontade de transformar aquilo que ele via no balé com o orquestral num filme. Então ele incorporou todas as músicas no filme e algumas delas ele até colocou letra, coisa que não existia no balé. Outra coisa interessante da gente comentar ainda nessa abertura é quando a câmera vai descendo dentro do palácio para mostrar o rei Estevão sentado ali com a rainha, o bercinho do lado. E você pode perceber que essa câmera ela é panorâmica, né? Como se ela estivesse se aproximando. E gente, vou te falar uma coisa. Nos anos 50, quando esse filme foi produzido, isso foi tipo um boom, um estouro de direção. E o Walt Disney conseguiu esse efeito criando várias camadas. Ele meio que inventou uma máquina com uma profundidade enorme, aonde em cada camada ele colocava
um pedaço da imagem, sabe? Então vem a coluna, depois as bandeiras e por aí vai. E a câmera, ela meio que vai fotografando e descendo dentro dessas camadas pra dar a impressão de que as coisas estão passando por ela, sabe? Tipo, o cara era realmente genial e ele tinha essa visão de querer ter essa panorâmica de um filme, mesmo sendo uma animação. Tudo que ele fazia era muito revolucionário. A cada filme que o Walt Disney lançava, ele próprio, ele revolucionava na tecnologia, ele inventava maneiras de se fazer aquilo e era genial. Parabéns! E é durante essa abertura que nós conhecemos o rei Humberto e o príncipe Felipe, o príncipe que está prometido para a princesa Aurora, assim como a princesa Aurora também acabou de nascer, é um bebê e já está prometida para ele. E sim, gente, naquela época era uma loucura. Tem um vídeo meu falando sobre Titanic e eu falo sobre Romeu e Julieta, onde tinha esse lance de o pai decidir com quem que a filha vai casar, e muitas vezes o pai decidia com quem o próprio filho ia se casar também. E quando tinha a ver com o reinado, se vocês já assistiram qualquer série que retrata essa época de monarquia, etc., vocês vão ver que as pessoas costumavam ser muito infelizes porque elas não se casavam com quem elas amavam, elas casavam com quem já estava arranjado para elas casar. Tipo, era bem triste. Que tristeza. E eu sempre achei muito engraçado. Quando ele vai ver a princesa Aurora no berço, ele faz uma careta, tipo, nossa, nada a ver. O jovem príncipe trouxe o seu presente e admirou sua futura esposa. E eu não gostei. Eu sempre pensei, nossa, a Aurora deve ter sido um bebê feio. Eu sei que é meio tabu falar sobre bebê feio, né? Mas será que ela foi? E em seguida chegam as três boas fadas que acabam sendo meio que as era pra elas serem as coadjuvantes do filme, mas eu não sei, tá? Vocês vão ver que conforme o filme vai passando, a gente vai sentindo que elas são muito mais protagonistas do que a própria princesa Aurora, que pra mim é completamente escanteada nesse filme. Fauna, flora e primavera. Uma coisa interessante da gente comentar sobre elas é que era pra todas elas serem iguais, era pra elas serem tipo trigêmeas. No entanto, quando o Walt Disney viu como é que os desenhistas estavam pensando que elas poderiam ser, ele chegou e falou, não, elas têm que ser diferentes porque elas têm que ter personalidades diferentes, assim, elas teriam um apelo maior com o público. O cara tinha visão, né? O cara era babado. E eu tô falando sério. Elas então vão abençoar a princesa Aurora, cada uma com um dom. O primeiro dom é o da flora e é o dom da beleza. O segundo dom é o da fauna e é o dom de cantar. E é muito engraçado porque essa animação que eles criaram pro momento de mostrar o dom de Zabrocania entrando na garota e mostrando que no futuro ela vai ser desse jeito, etc e tal, sempre tive muito medo desse momento. Seja pela melodia, que eu sempre achei meio fantasmagórica, sabe? Eu sempre achei meio creepy, quanto pela imagem mesmo, pelo estilo de animação que na época eu lembro que eu já vi alguns documentários que falam que o Walt Disney gostou muito, que ele achou futurista e tal. E cara, eu sempre achei terrível essa gente, sempre tive muito medo. Sangue de Jesus tem poder. E quando a primavera chega pra dar o dom dela, a maioral chega junto. A Malévola anuncia que ela tá na área, lançando um vendaval, uma ventania. Ela estraga o clima completamente. E o que me pega é que eu sempre imaginei qual seria o dom da primavera. Qual dom a primavera ia dar pra menina? Tipo, um era o dom da beleza, o outro era o dom de cantar. E o terceiro dom da primavera, qual que era? Eu nunca consegui conceber a ideia do que poderia ser. Doce princesa, meu dom será... E quem deu a voz originalmente pra personagem da Malévola foi a atriz Eleanor Audley. Atriz essa que, além da Malévola, ela também fez a madrasta amada Cinderela. A curiosidade é que enquanto ela dava voz à Malévola, ela tava tratando de uma tuberculose que ela tinha pego. Então a voz dela ficou meio comprometida. E ela achou que aquilo seria um empecilho ou que deixaria o trabalho dela meio que feio. Mas foi completamente o contrário. Ela foi elogiadíssima pela crítica. Todo mundo fala que a voz dela deu vida pra Malévola de uma maneira incrível. E todo mundo também achou que ela tinha forçado aquela voz meio rouca, meio baixa, meio assim. Não, era tudo porque ela estava tratando da doença. How quaint. Even the rabble. I really felt quite distressed at not receiving. É uma loucura, né? A gente nunca sabe o tiro que a gente tá dando. Quando a gente vê, a gente acerta em cheio. É incrível. E a Malévola em si, ela foi criação da Disney, a personagem da Malévola. Já que nas histórias originais, o ser não convidado era uma outra fada. No entanto, era uma fada já com aspectos de maldade, sabe? Mas quando chegou a hora da Disney produzir, eles deram esse ar mais de bruxa pra ela, essa pele verde, esses chifres. Inclusive, os chifres têm um motivo, mas
mas eu vou explicar mais pra frente, porque isso foi até motivo de polêmica, as pessoas ficaram meio... E é muito do que diferencia essa Malévola da Malévola da Angelina Jolie, né? Que muita gente acha que o live action ele foi completamente inspirado nessa Malévola, mas não, tá? O live action Malévola, ele tem muito pouco da Malévola do clássico. Ela foi quase que completamente reimaginada, assim como a Cruella mesmo, né? Como eu falei, a Malévola fica ofendidíssima de não ter sido convidada e amaldiçoa a princesa Aurora. No aniversário de 16 anos da garotinha, antes do pôr do sol, ela vai picar o dedo no fuso de uma roca, vai morrer. E como a Primavera não tinha dado o dom dela ainda, o que ela fez? Ao invés dela dar um dom, ela abençoou e meio que alterou a maldição da Malévola, dizendo que ao invés da garota morrer ao tocar o dedo no fuso da roca, ela vai na real cair em sono profundo, podendo ser acordada por um beijo do amor verdadeiro. As fadinhas ficam então ali tentando bolar um plano de como elas poderiam salvar a princesa Aurora, como elas poderiam proteger a menininha. Eu quero comentar um detalhe nesse momento, que é o que? A Primavera, ela conjura tipo umas xícaras de chá e os biscoitinhos, mas se vocês repararem nos biscoitinhos, eles são em formato de Mickey. Sim, isso é um easter egg colocado pela Disney, inclusive a Disney costuma colocar o Mickey figurado em 3 bolinhas, né, em vários filmes da produtora. Elas decidem então que a opção mais palpável é que elas criem a princesa Aurora longe do castelo, escondidas na floresta, no chalé de um lenhador que elas conhecem que estava abandonado, e assim a Malévola não teria conhecimento de como estaria a Aurora, ela não teria conhecimento de aonde estaria a princesa Aurora, e com isso ela não conseguiria realizar a sua maldição. O rei e a rainha aceitam e lavam as 3 fadinhas com o bebê no colo direto pra floresta, criar a princesa Aurora no chalé do lenhador. Tem um detalhe nessa sequência muito interessante, onde a Flora ela fica grande, porque elas estavam todas pequenininhas em cima da mesa, dentro de um enfeitezinho, para que a Malévola não conseguisse mesmo ouvir nenhuma delas. E o lance é que nós só conseguimos enxergar as duas ali em cima pedindo que a Flora deixasse elas grandes também no lançamento do DVD com a versão widescreen, porque na versão do VHS o filme vinha no aspecto ratio, então ele vinha meio que quadrado, sabe? A gente não tinha visão do que estava acontecendo ali. E essa foi uma das inovações do Walt Disney na época, que todo mundo achou que ele estava ficando louco. Por quê? Ele filmou a Bela Adormecida todinho em widescreen, em tela longa, e as pessoas não conseguiam entender por que ele estava fazendo aquilo, já que a TV em si ela era quadradinha, né? Só que ele tava fazendo aquilo porque na visão dele ele ganhava mais informação, ele conseguia compor melhor a cena, com mais espaço do que no quadradinho. Mas é claro que o filme foi cropado. O lance é que quando foi rolar a restauração para lançar em DVD, a surpresa, o rolo original vinha em widescreen, ou seja, eles não perderam informação nem em cima nem embaixo da tela e nem precisaram manter a imagem quadrada. Eles puderam adequar a imagem ao século 2023. E só o que a gente pode presumir com isso é que o Walt Disney era realmente muito visionário. Ai, que delícia! E nós temos um salto temporal na história de 16 anos, já que a gente não vai acompanhar o crescimento da princesa Aurora, algo que eu sempre senti falta. Eu sempre assisti pensando, cara, seria muito interessante ver como foi a princesa Aurora crescer aos cuidados das fadinhas, mas a gente não tem esse vislumbre. No entanto, a primeira cena que nós temos 16 anos depois é da Malévola louca lá nos domínios dela, na Montanha Proibida, xingando os capangas dela porque passaram-se 16 anos e eles não conseguiram encontrar a princesa Aurora. Mas isso é incrível! 16 anos e nenhum traço dela. Até que ela saca que as burrice dos capanga dela tava há 16 anos procurando um bebê. Porque há 16 anos atrás, quando ela mandou que eles fossem encontrar a princesa Aurora, ela disse, encontrem o bebê. Então durante 16 anos eles procuraram um bebê. Durante todo esse tempo eles procuraram um bebê. Ela fica louca de ódio, desce o sarrafo neles. Nossa, e é muito engraçada a cena porque ela tá rindo e eles começam a rir com ela, até que ela fica louca e fala, cala a boca, seus idiotas! E aí ela solta um raio neles, é uma cena muito legal. Idiotas! E como último recurso, ela manda o corvo dela, né, que aparentemente é o fiel escudeiro da Malévola. Vai e não me falhes. Inclusive, o animador disse que um dos problemas que ele teve era que a Malévola ela tinha que ter uma interação maior com algo, porque senão ela ia ficar muito quieta, porque era assim que ele entendia ela. E por isso eles criaram o corvo, para que mesmo quando a Malévola estivesse quieta, o corvo desse um certo movimento ali na imagem, para não ficar uma coisa pacata, sabe? E é então que nos é apresentado a belíssima, a lindíssima, icônica Princesa Aurora, com a sua franja, que eu nunca entendi a franja da Princesa Aurora, viu, gente? Sério, já tentei desvendar como que seria na real. Do quê?
E o criador da beleza final da princesa Aurora, o rosto, etc., inspirou os traços do desenho na atriz Audrey Hepburn, que alguns de vocês vão conhecer como a bonequinha de luxo, era uma atriz belíssima da Era de Ouro de Hollywood. Adoro! Enquanto isso, as fadinhas estão ali planejando a festa de 16 anos da princesa, porque é o dia da festa, é o último dia em que elas têm que cuidar da princesa para que nada aconteça, para que elas entreguem a princesa em segurança para os pais. E ali é que nós vemos elas escolhendo o vestido oficial da princesa Aurora. Elas então arranjam uma desculpa de que elas precisam que a princesa vá pegar flores na floresta, para que elas possam ali trabalhar, fazer o vestido, fazer um bolo, montar uma festinha para ela, põe a gata para correr e vai fazer as coisas. Eu acho que ela suspeita. Suspeita nada. Venham. Só que acontece, elas não estão usando magia, tá, gente? Elas estão vivendo como mortais pra poder, de fato, nunca dar na telha que elas são as 3 boas fadas cuidando da princesa Aurora, pra que a Malévola de forma alguma consiga encontrar elas. Então lá vão elas fazer de maneira manual as coisas, tanto o bolo quanto o vestido. E fica muito claro que elas não sabem fazer absolutamente nada. A Fauna lê na receita 2 ovos bem batidos, ela bota os ovos na massa, com casca e tudo, e pá, vamos mexer a massa. Gente, isso não existe. Enquanto a Flora usa de molde pro vestido a Primavera, o que não faz o menor sentido. É óbvio que isso não vai dar certo. E aqui tem uma coisa interessante que dizem que acabou sendo o que debilitou um pouco, digamos assim, a bilheteria do filme, que é o quê? Esse filme, ele foca muito pouco na jornada do herói, digamos assim, sabe? Na jornada da Bela Adormecida, da princesa Aurora. Como eu falei, a gente não tem o desenvolvimento dela, a gente não sabe como ela cresceu, e depois disso, a gente vai ter um momento focado nela e no príncipe, mas ainda assim a gente não consegue estabelecer uma conexão de fato com ela. Então o filme como um todo, ele é legal, mas é difícil a Bela Adormecida ser o filme preferido acima de todos os outros clássicos de qualquer pessoa. Normalmente a galera realmente assim bota lá em cima Branca de Neve, bota a Bela e a Fera, Cinderela, a Pequena Sereia. Mas a Bela Adormecida, de todas as princesas, ela é a que tem o menos desenvolvimento. Ela é a que a gente, de certa forma, menos conhece. E vários especialistas apontaram que isso foi o que ferrou a bilheteria dela na estreia. O fato da protagonista não ter tempo de tela. Simples assim. E aí que, como eu disse, temos o solo da princesa Aurora na floresta cantando com os animaizinhos. Aquele clássico de princesa, né? Que interage com os animais, que elas são, cara, Luísa Mel pura nos filmes. E aqui a gente realmente percebe a beleza dos cenários. Assim, os cenários de A Bela Adormecida é uma coisa fantástica. David Hurley foi o responsável por todos eles. E segundo a produção, alguns deles levaram mais de 10 dias pra ficar pronto. Entre pintura e concepção. Mas assim, não me espanta, porque o detalhamento de cada um deles é uma coisa absurda. Inclusive essa cena em que a princesa Aurora caminha cantando enquanto os animaizinhos meio que estão seguindo ela, foi a primeiríssima cena animada pelos produtores de A Bela Adormecida. Tem uma outra curiosidade muito interessante, que é o seguinte: os animadores, quando eles estavam animando as cenas que tinham muito movimento, eles pegavam atores reais para reproduzir ali a cena em looping na frente deles ao vivo, para que eles fossem pegando o que acontece com a roupa, com a perna, com o cabelo, com o rosto, para que eles animassem da maneira mais verossímil possível. No caso de A Bela Adormecida, a modelo foi a atriz Helene Stanley, que além da Bela Adormecida, ela foi também a modelo base para Anita Darling, do 101 Dálmatas, e da própria Cinderela. E um detalhe legal é que a Eleanor Audley, que foi quem deu voz à Malévola, foi também a modelo da personagem. Não só da Malévola, mas da Lady Tremaine também. E é nessa cena que conhecemos o crescido príncipe Felipe com o seu cavalo Sansão, que muito antes do cavalo do Flynn Rider já interagia horrores com seu dono. E antes do príncipe Felipe, nenhum outro príncipe teve momentos solos dele durante os filmes, os clássicos da Disney. Nem nome eles tinham. O da Branca de Neve se chamava Príncipe e o da Cinderela Príncipe Encantado. Isso porque o Walt Disney, na época de produção tanto de Cinderela quanto da Branca de Neve, ele não acreditava que os animadores eram capazes de animar personagens masculinos com verdade, da gente olhar e falar assim, realmente parece um cara. Ele achava que eles tinham mais manejo pra animar personagens femininos, eles tinham mais facilidade. E o nome do príncipe Felipe é uma homenagem ao marido da rainha Elizabeth, que Deus a tenha, sabiam disso? Pois é, o príncipe de Edimburgo, o marido da rainha, se chamava também Felipe. Bom, e é aí que rola o diálogo da princesa Aurora contando que ela vem sonhando com o príncipe encantado, né, com o príncipe dos sonhos dela. Sim,
Só o vejo em meus sonhos. Algo muito clichê nos filmes de princesa da Disney. Ah, olha, quer queira, quer não, eu gostava, sabe? Eu gosto um pouco desse clichê. Eu sei que as pessoas hoje têm resistência a entender esses clássicos, né? E tem muitas que criticam esses clássicos da Disney por colocarem as mulheres como fracas. E claro, a coisa tá sendo refeita, a história tá sendo reescrita. Mas eu acho que como um arquétipo, essas histórias existem para momentos específicos na nossa vida e não pra gente levar como somos nós. O entendimento de quem são as princesas vai além do fato delas serem salvas pelo príncipe. Eu acho que isso tem mais a ver com o enredo e muito menos a ver com quem elas são. Então a força da pureza e do acreditar da princesa Aurora atraiu pra ela o cara certo. Atraiu que o príncipe Felipe encontrasse ela ali naquela floresta naquele dia. Ele acaba sendo o salvador da vida dela, sim, mas eu acho que tá muito além disso, sabe? O lance das princesas está muito além disso. Pra mim, elas são sim muito fortes, muito corajosas, e quando se tem um bom entendimento, acho que é sim possível apreciá-las de verdade. E os animaizinhos, amigos da princesa Aurora, pra fazer uma gracinha ali com ela, roubam as roupas do príncipe que estão lá numa árvore pra secar, porque ele caiu num lago, e eles fingem ser o príncipe dos sonhos da princesa Aurora. Ela dança com eles, mas o roubo atrai a atenção do príncipe Felipe, que chega a pôr os olhos na princesa Aurora. E quando ele põe os olhos nela, imediatamente ele se apaixona perdidamente. Detalhe que ele não sabe que ela é a princesa Aurora e nem ela sabe que ela é uma princesa. E é muito louco, porque eles têm um leve envolvimento, os dois dançam, sentem um momento, você percebe que eles estão apaixonados sim um pelo outro, ela chega até a deitar no ombrinho dele, e eu acho que essa utopia do amor é que deixa muita gente brava com a Disney, eu acho. Mas gente, eu acho que a gente tem que entender a alegoria das coisas que estão querendo ser contadas pra gente ali. É claro que o amor não acontece desse jeito, é claro que não é de uma hora pra outra, a gente sabe que leva um tempo, a gente pode até se apaixonar meio que assim do nada, mas a gente não ama do nada. E mesmo a paixão, a gente não fica louco e de repente já deita no ombro do cara. Tá louca? Mas como um adulto consumindo essa obra, é de se entender que as coisas não são de fato dessa maneira. E como criança, não sei. Pra mim não tem mal nenhum acreditar que o mundo é lindo, que Papai Noel existe, que Coelhinho da Páscoa existe. Pra mim não tem mal nenhum acreditar em tudo isso, até que a vida venha e lhe diga, olha, não é bem dessa maneira. Meu Deus do céu. E vida que segue. Eu acho legal, viu, gente? Eu acho maneiro. Enquanto tudo isso rola, a gente volta pro completo desastre que tá as três fadas madrinhas tentando fazer acontecer o bolo e o vestido. O bolo tá horroroso, assim, sem condições esse bolo. Ela tenta, inclusive, segurar o bolo de pé com um cabo de vassoura, não faz o menor sentido. E o vestido tá péssimo. Tá muito ridículo esse vestido. A Primavera fica revoltada, acha que aquilo tudo é uma palhaçada e que já tá acabando o tempo da princesa Aurora, que já, pra ela já deu tudo certo, a Malévola não sabe onde elas estão, já estamos com o jogo ganho. Ela pega as varinhas e fala, gente, vamos fazer magia, vamos fazer as coisas acontecer direito, vamos fazer um vestido bonito e um bolo bem feito pra princesa Aurora, ela merece. Quando ela voltar, a gente vai contar a verdade pra ela. A Flora aceita, elas começam a fazer com magia e aí sim a gente vê que agora vai dar certo, gente. O vestido, nossa, só o primeiro corte do vestido já fica a coisa mais linda. O bolo também, os ingredientes se quebrando e se fazendo a massa e já moldando o bolo em si, aquilo é incrível. E uma cena icônica que todo mundo lembra muito desse momento é quando as fadinhas ficam brigando entre elas pra decidir a cor do vestido da princesa Aurora. Essa briga é uma alusão, uma referência à briga que teve entre os animadores do desenho. Porque sim, foi uma grande discussão entre eles se o vestido dela ia ser rosa ou ia ser azul. Como eles não conseguiram decidir, chegar a um veredito, eles introduziram no enredo essa briguinha onde a gente tem um pouquinho do vestido azul e um pouquinho do vestido rosa. Eu não preciso nem dizer qual é a cor do vestido que eu acho mais bonito, né? Apesar dele já ser o da Cinderela, entre aspas, porque o da Cinderela no desenho é branco, enfim, vocês sabem, né? Tem toda essa discussão. Mas o azul é o da Cinderela, eu acho que o vestido da princesa Aurora azul é super bonito. Mais do que o cor-de-rosa, eu acho. Foda-se. E durante essa treta, o corvo da Malévola tá sobrevoando bem em cima do chalé do lenhador. E ele começa a ver os estouros de luz rosa e azul um do lado do outro e desce pra ver o que é. Nesse momento, a princesa Aurora se aproxima, elas param com toda a palhaçada que tá acontecendo. A princesa Aurora entra, fala que conheceu um príncipe. Elas nesse momento avisam, amiga, não vai rolar. Eu sei que você tá apaixonada por esse cara, mas não vai rolar porque você já é prometida pra um outro cara. Porque seu nome é Princesa Aurora, você é uma princesa e hoje você volta pro castelo. Posso ser noiva de um príncipe? Eu teria de ser uma princesa. E eu não gostei.
Nisso, o Corvo tá ouvindo tudo. O Corvo futriqueiro, babado, ouviu tudo e falou, nossa, vou contar tudo pra Malévola. A Princesa Aurora fica triste, corre pro quarto, começa a chorar. As fadinhas também ficam tristes porque o que era pra ser um dia de celebração acaba se tornando um enterro. Bom, o príncipe Felipe avisa ao pai dele que ele não vai casar com a princesa Aurora, porque ele sabe que ele tá prometido pra princesa Aurora, né? E ele vem avisar o pai dele e fala, olha, não vai rolar porque eu me apaixonei por uma camponesa e eu vou me casar com ela porque ela é a mulher que eu amo. Mal sabe ele que a camponesa é a princesa Aurora. Esse filme é super assim, cara, coincidências, que coisa, as coincidências do amor. Nisso, a princesa Aurora tá sendo trazida pro palácio, toda disfarçada, sigilosa com o local. As fadinhas conjuram uma coroa, botam na cabeça dela, falam, olha, você é princesa, é isso. Assim, o nosso trabalho na verdade era te proteger e agora você que se vire com esse homem aí que você ama porque você vai ter que se casar com o príncipe. Ela começa a chorar, as fadinhas saem e fala, deixa ela sozinha. Quando elas deixam ela sozinha, é aí que a Malévola ataca. A Maioral chega no quarto e hipnotiza a Princesa Aurora. Ela leva a Princesa Aurora lá pra cima, numa salinha escondida lá numa torre. As fadinhas ainda tentam impedir, todas estabanadas. Nossa, elas me irritam muito nesse momento, porque eu falo, cara, é só vocês seguirem, sei lá, subirem aí, sei lá, fazer alguma coisa, sei lá. A Princesa Aurora chega, a Malévola conjura uma roca de fiar, como eu disse. Não adiantou o rei Estevão ter queimado todas as rocas de fiar, porque a Malévola tem a dela, profissional, da Eugene. A Princesa Aurora pica o dedo, as fadinhas chegam, já é tarde demais, a Malévola simplesmente mostra ela no chão morta e fala, gente, agora se virem com isso. Por quê? Porque ela já tem conhecimento de que a Princesa Aurora se apaixonou. E ela sabe que o beijo do príncipe vai acordar a Princesa Aurora. Então o que ela faz? Conto a seguir, porque antes eu tenho que falar que as fadinhas, elas levam a Princesa Aurora lá pra torre, só que elas ficam muito envergonhadas de nos 45 do segundo tempo elas terem perdido pra Malévola. Aí elas falam, não, vamos traçar um plano e a gente vai fazer alguma coisa dar certo. Então elas põem todo o reino pra dormir junto com a Princesa Aurora e vai acordar só quando a Princesa Aurora acordar, que aí ninguém aqui passa vergonha. Nisso que elas põem o povo pra dormir, o rei Humberto, que é o pai do Felipe, fala que ele encontrou uma camponesa, que ele tá apaixonado por essa camponesa, que ele vai na casa dessa camponesa hoje, porque ele vai casar com ela e não vai casar com a Aurora. A Flora cata na hora, a Flora fala, a camponesa é a Princesa Aurora. Então vamos lá na cabana, porque ela disse que ele ia encontrar ela na cabana de noite. Lá foram elas pra cabana pra tentar encontrar o príncipe Felipe. Mas só que ele chega bem antes. Quando ele chega, a Malévola já armou todo uma arapuca e falou, meu amor, prendi a princesa e eu quero que ela fique dormindo pra sempre. Agora eu vou te prender também e vou te soltar só quando você for bem velho. É o plano dela. As fadinhas chegam, se dão conta do que aconteceu e falam, mano, a nossa chance de fazer o babado dar certo é tirar o príncipe lá dos domínios da Malévola e fazer com que ele beije a Princesa Aurora. Ela acorda, todo mundo acorda, beijos. E lá vão elas. E é muito interessante, porque tá tendo uma festa, porque a Malévola tá, né, comemorando que ela conseguiu realizar a maldição dela. E, gente, a imagem é muito bizarra, porque parece muito o inferno. Sabe, tipo aquelas representações que o pessoal tem, às vezes, do inferno, que tem uns bichos, uns demônios lá rolando e tal. E a Malévola, ela é vista através de um fogo verde, que é um fogo horroroso lá dos domínios dela. E de fato, não sei se vocês sabem, mas o estilo da Malévola, aquele lance dela ter a pele verde, dela ter chifres, é realmente pra fazer alusão ao capiroto. Pelo sangue de Jesus tem poder do Calvário, é mentira do Senhor. É pra ela ter esse jeitão mesmo de uma pessoa completamente vil, completamente má. A roupa dela, claro, é chique, é elegante, né, um vestidão e tal, mas ela é pra ser a representação de algo completamente mal, do mal encarnado. Bom, ela tira um sarro do príncipe lá na masmorra, vai dormir e nisso as fadinhas chegam pra soltar o príncipe. Elas soltam o príncipe, mas aí é que começa a grande aventura. Por quê? Porque a Malévola não vai deixar o príncipe ser liberto com facilidade. Primeiro os capangas, ela tenta derramar coisa quente nele, tenta derrubar pedra nele, pra matar mesmo o cara, não funciona. Aí o corvo da Malévola sai gritando até ele conseguir acordar ela.
E no final ele é transformado em pedra pela Primavera. A Malévola fica em choque, sobe numa outra torre e começa a jogar raio nele, começa a fazer de tudo pra impedir que ele chegue no castelo. Até que chega o momento close, que é aquele momento que eu pelo menos amo esse momento no clássico, que é quando ela conjura a floresta de espinho pra cercar o castelo mesmo e não deixar o cara chegar lá. É claro que ele tá determinado, ele tá com um escudo, ele tá com uma espada incrível, ele vai cortando os espinhos e chega na ponta do castelo. A Malévola fica louca, fala, não, já que é assim, então vou eu. Ela pega o Itapemirim, ó, vai louca, cai na frente do castelo. E aí ela fala, agora você se verá comigo, príncipe, e com todos os poderes do mal. Agora se verá comigo, a príncipe, e com todos os poderes do mal. Tá? Pra quem ainda tinha dúvida se tipo, mas essa Malévola, ela não é mesmo a Angelina Jolie. Gente, ela não é a Angelina Jolie. A Malévola da Angelina Jolie é uma Malévola alternativa. É a Malévola reimaginada pela Disney. A verdadeira mesmo do clássico é essa. Completamente má. Ela se transforma num dragão enorme. É uma cena close épica. Nossa. E é uma animação muito bem feita. Pra gente pensar que isso foi feito nos anos 50. Gente, pelo amor de Deus, essa produção tá demais. E uma curiosidade é que as mordidas do dragão tem barulho de castanhola. Eles conseguiram essas mordidas com barulho de castanhola, gravando castanholas. Por fim, depois de uma batalha épica que a gente pensa, mano, o Príncipe Felipe vai morrer, mas ele tá disposto a tudo. Isso é que é amar, né? Isso é que é, nossa senhora, pelo amor de Deus, conheci ela no bailão e não vou largar. Ele encara o dragão até o fim e no final as fadinhas meio que abençoam a espada dele, né? Elas determinam que o mal caia e o bem triunfe. Ele atira a espada bem no coração da Malévola, a Malévola morre. O bem vence no final das contas. O príncipe então é levado pra torre onde está a princesa Aurora, ele dá um beijo nela, ela acorda e é muito doido porque só aqui, vocês que nunca assistiram e estão meio que conferindo pela primeira vez aqui comigo, vocês agora estão vendo em primeira mão que aquela piada de a Bela Adormecida que só dorme o filme todo, né? Quando a gente fala, ela tem poucas linhas de diálogo no filme, ela aparece pouco no filme dela, o pessoal fala, mas é porque ela só dorme. Vocês perceberam que ela não dorme, né, praticamente. Ela dorme menos que 12 horas. Ela dorme muito pouco, ela pica o dedo e já acontece um pandemônio e ela já é acordada. Então, de fato, o que rolou mesmo aqui foi uma falta de desenvolvimento da personagem, né? A gente chega nesse final, a gente gosta dela por inércia do filme, por ela ser a princesa do filme, mas a gente não sabe nem por que a gente gosta dela, a gente só gosta, porque ela é a princesa. Bom, todos acordam junto com ela, ela é anunciada, ela desce, finalmente ela conhece os pais dela, ela corre, abraça a mãe, o pai faz um carinho ali no cabelo dela, ela chega a dar um beijo no Humberto não tá entendendo nada, porque ele acha que o Felipe tava apaixonado por uma camponesa, né? E aí depois vão contar pra ele, né? A camponesa era a princesa Aurora, por mais que ele não soubesse. E o príncipe e a princesa têm a sua primeira valsa, tá? É a primeira vez que um filme da Disney termina com uma valsa. Depois dele, o próximo foi A Bela e a Fera. E aqui tem dois detalhes legais. Primeiro, que as fadinhas continuam trocando o vestido dela de cor, nesse momento principalmente crucial, onde a gente vai ver a valsa do príncipe e da princesa, né, entre aspas, que era algo que o Walt Disney ele considerava crucial. E o Walt Disney também, ele tinha um sonho de fazer com que a princesa, ela fosse valsando com o príncipe e meio que ela acabasse nas nuvens com ele, pra dizer que, tipo, é uma coisa assim que eles estão, nossa, loucamente apaixonados. É um final perfeito de um conto de fadas. Ele quis fazer isso com a Branca de Neve, quis fazer isso com a Cinderela, mas a tecnologia não permitia, eles não sabiam como que eles iam fazer isso acontecer. Até que com a Bela Adormecida eles falaram, eu acho que agora a gente já tem tecnologia o suficiente pra imaginar que, olha, dá pra fazer. E eles fizeram. E dessa forma, a princesa Aurora e o príncipe Felipe viveram felizes para sempre. Essa é a Bela Adormecida, o clássico de 1959 da Disney. Bom, a crítica na época do lançamento do filme caiu em cima. Eles disseram que o filme ele apelava muito pra algo parecido com o da Branca de Neve, Os Sete Anões. O que eu acho meio loucura, porque assistindo assim eu acho que não tem
nada a ver. Outros disseram que o filme carecia de personagens carismáticos, que ele não tinha muitos personagens dos quais a gente se conectasse. Eu não sei se é porque eu tenho nostalgia por esse filme, eu realmente acho ele interessante, eu acho ele uma produção legal de se assistir. Inclusive, ele teve uma contribuição para o cinema tão grande que ele se tornou um tesouro americano e ele foi arquivado lá na biblioteca de tesouros cinematográficos dos Estados Unidos, porque eles precisavam preservar essa obra para que ela dure realmente para sempre, porque ela tem um impacto no cinema muito grande. Foi basicamente o primeiro filme feito em widescreen. No entanto, o The New York Daily News, o jornal da época, considerou o filme encantador, que é o que eu de fato considero. O filme realmente, eu acho que ele carece um pouco de alguns personagens que a gente... Não de personagens, eu acho que careceu um pouco da gente se conectar mais com a princesa. Ainda assim, eu acho ele um filme encantador. Quando a gente assiste como todo, a gente fala, cara, sei lá, é a Bela Adormecida de um jeito muito interessante de se assistir. E como ele não é longo, ele é rápido, ele é dinâmico, sabe? Ele passa e você, quando você vê, ele tá terminando. Agora eu quero ver os comentários lotados de coroa. Bora lançar a coroa da Princesa Aurora nos comentários. Falar que é a princesa, né, gente? Comenta o que foi que você achou do vídeo, o que foi que você achou do filme. E caso você não saiba o que comentar, lança a coroa nos comentários que tá valendo. Vai engajar no vídeo, vai dizer pro YouTube que, ó, o criador de conteúdo tá aqui fazendo o trabalho dele, hein? Trouxe mais um vídeo da hora pra gente. Bora? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo.